A igreja onde eu estou foi projetada pelo renomado arquiteto Benedito Calixto Neto, aquele que anos mais tarde viria a projetar o Santuário Nacional de Aparecida. No caso desta igreja aqui, o projeto original de Benedito Calixto Neto foi modificado por outro grande expoente da arquitetura e da pintura. Isso tudo ocorreu ali em meados do século XX. Você sabe me dizer de qual igreja eu estou falando? Esse é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Venha conosco! De arquitetura majestosa e cores vivas, a Catedral Imaculada Conceição se impõe à horizontal cidade de Jacarezinho. E entre os belíssimos elementos que compõem o frontispício dessa igreja estão as belíssimas esculturas e este relógio de sol aqui que vocês veem atrás de mim. Eu me chamo Tobias Volk Machado e sou arquiteto sacro. E hoje eu te convido a conhecer comigo a Catedral Imaculada Conceição da cidade de Jacarezinho, uma das dioceses mais antigas do estado do Paraná, aqui bem na divisa com São Paulo. Essa diocese é criada no dia 10 de maio de 1926 e, para a gente ter uma ideia, é no mesmo momento em que a então diocese de Curitiba passa a ser elevada à Arquidiocese de Curitiba. Pois bem, com a antiga igrejinha demolida, Dom Fernando Tadei dá início à construção do que viria a ser a Catedral de Jacarezinho. Com seu falecimento, o bispo seguinte, Dom Ernesto de Paula, determina a paralisação das obras do que passa a ter a denominação de Catedral Provisória. Dom Ernesto de Paula chama então Benedito Calixto Neto, o renomado arquiteto que eu comentei, para fazer o projeto desta catedral aqui onde eu estou agora. O projeto é feito, as obras se iniciam, mas aí Dom Ernesto é transferido à diocese de Piracicaba, vindo a assumir então a diocese de Jacarezinho, Dom Geraldo Sigô. Conta-se que Dom Geraldo era um profundo conhecedor das artes e possuía na família o seu irmão, Eugênio Sigô, arquiteto e renomado artista plástico. Quando ele chega em Jacarezinho, Dom Geraldo chama o seu irmão Eugênio para dar continuidade nas obras. Eugênio então amplia, modifica o projeto original de Benedito Calixto e também realiza os projetos iniciais para as pinturas murais internas aqui da Catedral de Jacarezinho. Conta-se então que o partido projetual de Benedito Calixto foi mantido, uma planta em cruz. Porém, Eugênio Sigô então amplia, criando naves laterais e algumas modificações externas na arquitetura. A obra de arquitetura é dada como finalizada no ano de 1949. E aí então, nos anos 1950, o próprio Eugênio Sigô começa então a pintar internamente a igreja, a realizar as pinturas murais artísticas e decorativas que nós temos neste templo. Conta ao povo que aí começa então uma certa polêmica aqui em Jacarezinho. Eugênio Sigô, dentre outros elementos, ele pinta pessoas da sociedade de Jacarezinho e também se autorretrata em algumas de suas obras. São dezenas de obras contidas nas semicúpulas e nas paredes da igreja. Eugênio Sigô fez um trabalho educativo. Ele chamava as crianças e jovens da catequese e ensinava o seu ofício de pintor mural. Por estas crianças e jovens, conta-se que foram pintadas paredes como essa, nessa pintura de molde, pintura repetitiva, aqui no interior da igreja. Logo na entrada da igreja, observa-se um elemento muito interessante. Há aqui a réplica do Santo Sudário em suas dimensões oficiais. A original está na cidade de Turim, na Itália. E aqui então há esta réplica para que o povo possa entender um pouquinho deste registro histórico que é o Santo Sudário. Contemporaneamente a Eugênio Sigô, 2 escultores espanhóis trabalharam nas imagens que nós temos nessa igreja, assim como essa que nós vemos aqui ao fundo. E essas belíssimas imagens, elas estão dispostas em capelas no interior da igreja. E aqui no presbitério, logo acima da cátedra, nós temos a belíssima imagem da Padroeira Imaculada Conceição. E acima dela, a maior pintura de Sigô aqui dentro da igreja, nessa semicúpula. Uma belíssima obra de arte. Conta-se aqui que após muitas polêmicas, Sigô deixa sua obra inacabada. Nós vemos aqui, como quem vai se direcionar à Capela do Santíssimo, um dos painéis em branco. Não se sabe se Eugênio Sigô deixou de pintá-lo ou se ele foi coberto
por ele mesmo. E eu estou aqui agora com o Padre Luiz Fernando de Lima, pároco da Catedral. Padre, conte-nos um pouquinho quais são os desafios de ser um pároco da Catedral de Jacarezinho. O primeiro desafio é como qualquer outra comunidade, como qualquer outra paróquia. Enfrentamos hoje no meio dessa pandemia toda, mas talvez aqui a Catedral tenha uma necessidade ou uma condição nela que é diferente um pouco pelo que a Catedral representa para a Diocese de Jacarezinho, pelo que a Catedral representa para o povo da cidade de Jacarezinho em si, também por ser uma obra de arte, então requer cuidados, requer conhecimento das leis, requer um bom diálogo, uma parceria com os órgãos públicos responsáveis, porque além do espaço religioso, nós temos aqui também um grande arcabouço histórico que é colocado sob os nossos cuidados e que com responsabilidade a gente também tem que preservar. Então aqui nós conjugamos o lado religioso, o lado histórico, também o lado cultural. E o desafio é sempre de poder fazer no meio de tudo isso o Evangelho de Jesus Cristo ser vida dentro da vida de todos que aqui frequentam. E eu estou aqui agora com Dom Antônio, bispo da Diocese de Jacarezinho. A Catedral de Jacarezinho é a mãe de todas as igrejas do norte do estado do Paraná. Daqui vieram as outras dioceses. Hoje somos 8. Só que essa catedral ela teve pequenas reformas ao longo desses anos. Hoje ela necessita de um olhar atencioso. Nós temos esta preocupação com a catedral por ser mãe, por ser um patrimônio histórico do norte do Paraná e também por ser a Catedral de Jacarezinho. O Antônio comenta justamente da obra de restauração, né? Então é um bem tombado, né? Então as obras de Eugênio Sigo são tombadas pelo patrimônio histórico, então serão estudadas, projetadas aí e devidamente restauradas com a aprovação dos órgãos públicos e tudo mais, né? Mas tendo esse olhar total e carinhoso para essa igreja mãe. Bem, e essa é um pouquinho da história então da Catedral Imaculada Conceição de Jacarezinho, esse belíssimo templo de planta basilical que é muito visitado todos os dias. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um seu joinha, curta, compartilhe esse vídeo, vamos difundir a beleza da nossa igreja. Muito obrigado e até um próximo vídeo.